Vamos seguindo com o balanço, fecha a cara com o assunto é sério, viu? A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira a Operação Nascentes Livres, com o objetivo de combater a exploração ilegal de quartzo em Vargem Grande, no Rio Pardo, viu, gente? Isso mesmo, no norte do estado. Isso fica na divisa ali da Bahia, viu? Ó, as investigações apontam que o principal alvo, ele atua na extração ilegal do mineral há cerca de 2 décadas, explorando áreas localizadas na zona de amortecimento da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras. Isso é sério, viu, gente? Vamos ver aí os detalhes na reportagem de Rodrigo Alquimim e Carlos Alberto Júnior. Balança aí! 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao investigado de 71 anos em Vargem Grande do Rio Pardo, no extremo norte de Minas, na divisa com a Bahia. O alvo atua na extração ilegal de quartzo há cerca de 2 décadas, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras. As investigações começaram em 2024, após uma fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Nessa ação de fiscalização, verificou-se a extração irregular de quartzo com danos ambientais a essa área, que é uma área de proteção de interesse federal. Foi instaurado o inquérito. A partir da instauração desse inquérito, começaram a chegar outras notícias crimes também relacionadas à mesma prática e ao mesmo investigado. No decorrer das investigações, verificou-se que o investigado, desde o ano de 2007, já vinha explorando a área de forma ilegal, sem qualquer tipo de autorização ou licença. Maquinários e documentos foram apreendidos. A Justiça autorizou o bloqueio de R$6.400.000 e determinou a suspensão dos títulos minerários e das licenças, tanto do investigado quanto das empresas a ele vinculadas. As atividades comerciais relacionadas à extração, transporte e comercialização de minérios também foram suspensas. Autorizou não apenas o sequestro mediante apreensão física desses maquinários, como a alienação antecipada e a destruição dos equipamentos que seja inviável a remoção do local. Ao longo de 2 décadas, o investigado foi autuado 23 vezes por infrações ambientais, responde a diversos inquéritos e acumula quase R$4 milhões em multas. Atualmente, ele é considerado foragido. Isso reforça a contumácia dele e o desprezo que ele possui pelas instituições. Em 2024, o investigado chegou a conseguir uma licença, mas deveria seguir algumas condicionantes, o que não aconteceu. Segundo a Polícia Federal, ele tentava enganar as fiscalizações, usando os documentos enquanto estendia a área de atuação ilegal. Ele se utilizou dessa licença e dessa autorização de extração de lavra apenas para dar uma aparente legalidade ao empreendimento. Então, ele instrumentalizou esses meios, essas vias administrativas para, de certa forma, parecer para nas ações de fiscalização que o empreendimento era regular, que ele possuía autorização ambiental. Então, a princípio, se você verificar essa documentação, você entendia que ele tinha autorização para funcionar, ele tinha licença do meio ambiente, só que essa licença não tinha eficácia alguma, pelo fato de não ter havido cumprimento das condicionantes e pelo fato de que essa licença só cobria 40% da área explorada. A maior parte da área explorada nunca foi coberta por licença alguma. O quartzo é usado na fabricação de vidro, chips, relógios, painéis solares e na indústria química. O Brasil é um dos principais produtores mundiais, especialmente em Minas Gerais. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras foi criada em 2014. É gerida pelo ICMBio e garante os direitos territoriais das comunidades tradicionais. A área é considerada crucial para a conservação do bioma e a proteção de nascentes. A Polícia Federal mensurou parte dos danos provocados pela extração ilegal. A área afetada é de em torno de 90 hectares
com dano ao solo, à fauna, à vegetação. Foram constatados o custo para reparação desses danos ambientais é estimado em cerca de 3 milhões de reais, 2.900.000 reais aproximadamente. E isso sem se cogitar da quantidade de quartzo que foi extraído ilegalmente. Esse crime, é um crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação. Por quê? Porque o patrimônio mineral pertence à União. Então, a partir do momento que ele faz essa extração sem autorização, ele está subtraindo um bem que é da União. E esse quartzo que foi subtraído, a perícia não conseguiu estimar. Pela natureza da extração, você não consegue estimar um quantitativo. Então, esse valor de dano ambiental só se está considerando o custo para a reparação da área, não o custo do material que ele efetivamente extraiu. O investigado pode responder a vários crimes. Os crimes que são investigados nesses autos é o crime de usurpação de bem da União, em razão dessa extração ilegal de minério, o crime de extração ilegal de minério, que é previsto na Lei de Meio Ambiente, e, além disso, os crimes relacionados à exploração da área de preservação ambiental, os crimes contra a flora e a fauna que foram cometidos em decorrência, e o solo, né, que foram cometidos em decorrência dessa conduta criminosa. Então, só os crimes que são objeto dessa investigação em específico, as penas somadas e com os casos de aumento de pena em razão da continuidade delitiva podem passar de 20 anos. Pois é, esse caboclo aí já há muitos anos nessa prática ilegal, criminosa, que isso faz um prejuízo, traz um prejuízo gigantesco para o meio ambiente. E 4 milhões de multas ambientais, mais outros milhões bloqueados. Tem também aí outras documentações que foram aí suspensas, né? Agora, gente, tá foragido, mas pode ter certeza que a polícia está aí no encalço e vai dar o pulo certeiro para colocar atrás das grades, sendo responsabilizado mais uma vez. Porque prende, toma o maquinário, ele volta de novo e vai para outro lugar. Pode ter certeza que logo, logo a polícia vai colocar a mão, viu? Vai mandar para trás das grades. Gente, muitos milhões em multas ambientais e muitos milhões bloqueados. Agora você imagina o quanto que esse caboclo não fatura aí de forma ilegal. E quem sofre, quem padece é meio ambiente. Vamos continuar acompanhando, tá?